Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos começar. Bom, hoje a gente veio falar um pouco de um tema um pouco delicado, um pouquinho mais complicado, na verdade. A gente já falou um pouco nos outros dias anteriores, mas a gente está com uma abordagem nova. Estou trazendo uma abordagem nova, talvez a mesma, algumas informações que a gente já saiba, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas outras coisas, tá? Bom, meu nome é Eric Nakamura e hoje eu vou falar sobre saúde mental, que é uma coisa que nem todo mundo gosta de falar, mas a gente precisa conversar um pouco sobre, tá? E quando a gente fala de saúde mental, a primeira coisa que precisa chama-se confiança, né? Acho que a primeira coisa quando a gente começa a falar sobre confiança, a gente lembra sempre de saúde mental. Para isso, eu queria pedir, por gentileza, vocês confiarem em mim, fechar um minutinho os olhos, né? Não olhar para frente, e eu vou fazer só uma pergunta. Eu queria que se corresponder melhor, quem se enquadrar nessa pergunta, levantasse a mão. Quem aqui já sofreu alguma doença mental? Só para entender. Tá. E, bom, antes eu pedir para todo mundo levantar, abrir os olhos, realmente queria que vocês só abaixassem as mãos se se sentirem confortáveis, tá? E podem abrir. Não está saindo som? Isso daí existem muitos estigmas em relação à saúde mental. Por isso, talvez eu vi que mãos tímidas rapidamente levantaram e abaixaram. Não esperaram nem as pessoas abrirem. Teve muita gente até, não foram muitas, mas foram umas 4, 5 pessoas que levantaram isso. E isso não é à toa, tá? Isso daí acontece porque todos nós somos reféns de um negócio chamado o soma. Não sei se já ouviram falar. O soma é antigo, faz 80 anos que existe o soma. E, na verdade, o soma ele foi descrito pela primeira vez por Huxley, né, no famoso livro A Brave New World, né, isso 80 anos atrás. E ele fala que, nesse livro, que existe uma pílula da felicidade que ele é entregue a todos os habitantes de uma sociedade 100% perfeita. E o nosso discurso aqui no mundo ele não é diferente. Então, nós temos um discurso de querer ser sempre mais, o hashtag sextou, aqueles minutinhos, aqueles poucos minutos, né, que a gente se sente feliz, e a gente sempre quer ser o melhor em tudo, melhores dentistas, melhores acadêmicos, melhores tudo. E não é à toa. Quando a gente começa a pensar em todas essas dores, elas são dores reais. Então, uma parte do nosso cérebro chama giro do cíngulo. Na verdade, o giro do cíngulo e também a ínsula do nosso cérebro, eles são relacionados à percepção e ao processamento cognitivo da dor. O que significa? Quando você bate a canela no chão, por exemplo, numa quina, você sente uma dor. Mas o problema não são as aferências sensitivas que mais machucam. É o que o nosso cérebro entende como dor. Aquilo é doloroso. Por isso que falam que o coração quebrado realmente dói tanto quanto um chute na canela. E eu vou falar para vocês. Hoje eu nunca quis ser tão vulnerável, mas ontem eu fiquei repensando, eu vou ser vulnerável. Eu também sou cidadão desse formidável mundo novo, né? Meu Instagram, eu comecei a olhar meu Instagram e eu comecei muitas vezes a falar, cara, todos os dias eu tomo um pouco dessa pílula também, né? E eu vou contar um pouquinho só da minha história para a gente entender um pouco, tá? Eu sou cirurgião dentista, sou formado na USP, pós-graduado na USP. Eu saí dessa carreira, eu fui para uma carreira corporativa, acho que muitos me conhecem de outras empresas. Eu fui um gerente de marketing, cuidei de 5 países na minha vida. Sou um dos 2.000 profissionais que têm a certificação do Google, da Meta, MBA, enfim, fiz uma carreira bem diferente no meu corporativo. Sou marqueteiro, sou dentista, mas eu fui marqueteiro por muitos anos. E depois de 8 anos eu falei, quer saber? Não é para mim, eu não gosto de carreira corporativa, eu vou mudar, eu vou recomeçar a minha vida. Eu vou fazer medicina, eu vou ser um médico mediano, não quero tanta pressão, não quero nada. E aí mais uma vez eu tomei a famosa pílula, o soma, e eu comecei a me enrolar de novo.
estou com 3 projetos de pesquisa no Hospital das Clínicas, eu faço estágio, um estágio voluntário de acompanhamento na Beneficência Portuguesa Oncogenética, vou apresentar fora do Brasil algumas das minhas pesquisas, e aí eu estou vendo que eu estou entrando de novo, né, em todo esse ciclo. E tudo isso me fez já sair algumas vezes de burnout. Eu pago um preço extremamente alto por isso. E é justamente transtornos de humor que a gente veio conversar sobre, tá, gente? Bom, essa aula eu fiz em parceria com a minha parceira de vida, né, a minha esposa. Ela é neurologista do Hospital Sírio-Libanês. Um amigão meu de infância, que ele palestrou aqui ontem, o Shibana. Ele é formado na Unicamp, está relacionado ao Einstein, é um médico da família. E eu vim falar sobre transtornos justamente de humor, e o que é importante nós dentistas sabermos. Quando a gente olha o nosso humor, no humor ele é um tônus afetivo. O que significa um tônus afetivo? Ele pode estar mais relaxado ou mais contraído. E é normal, a gente tem altos e baixos. Só que existem limiares. Existe limiar para depressão e o limiar mais para cima de mania, né? Se você passar 2 semanas aqui, ó, se a gente passa 2 semanas abaixo do limiar de depressão, a gente pode chegar ao diagnóstico de depressão. É a mesma coisa, subiu por 1 semana de mania, e a gente vai falar um pouco como identificar, é mania. E a pessoa que permeia entre os dois é o famoso transtorno afetivo bipolar, né? Bom, daí a gente vai falar um pouquinho de ciclotímia, distimia, então você tem algumas alterações pequenas. Na verdade, são 3 grandes neurônios que estão envolvidos. A dopamina, a serotonina e a norepinefrina. Tá? Isso aqui eu vou deixar, mas na internet a gente acha, tá? O papel de cada um nas coisas. Mas é muito mais do que isso. Eu vou te dar um exemplo. Uma das minhas pesquisas é em cima da serotonina. E uma boa parte da serotonina ela é produzida pelo intestino. São células neuroendócrinas chamadas enterocromafins que vão produzir a serotonina, e a serotonina ela não é só neurotransmissor, ela tem muita função no nosso cérebro, que não é ponto, não vamos discutir isso hoje, né? Mas ela tem um papel importantíssimo em uma doença especificamente, a depressão. Vamos começar a falar sobre depressão hoje, tá? E a depressão aqui, eu acho que não sei se vocês já perceberam, 1 a cada 5 pessoas tem depressão. É muita coisa, é muito prevalente, tá no nosso dia a dia e a gente tem que saber disso. Né? Como é que a gente identifica a depressão? Né? Rápido. Esse aqui é o manual do DSM-5 e oficialmente assim que você vai diagnosticar. Se tiver 5 ou mais sintomas por mais de 2 semanas, você vai ter depressão. Mas é muita coisa. A gente pode resumir isso em 2 coisas. Né? A gente resume isso em falta de energia e falta de autoestima. Então o que é isso? O paciente vai estar se sentindo triste, queda de humor. O paciente vai ter uma queda intensa de prazer, o paciente vai ser apragmático, isso impacta muito a gente. O apragmatismo é quando, sabe aquela atividade que você precisa de um mínimo de esforço para continuar ela, né? Inclusive escovação de dentes, inclusive higienização de implantes, inclusive higienização de próteses. Pô, isso impacta pra caramba a gente. O paciente deprimido não vai fazer isso. Não vai fazer isso e vai falar, pô, mas é porcaria, não tá dando certo, você fez para mim não deu certo, né? Isso já começa a ter um pouco de importância. Dificuldade na concentração e na rede de atenção, né? A rede de atenção vai ser muito alterada. Alteração muito brusca de peso, insônia ou hipersonia, alterações grandes de sono, pessoas que acordam várias vezes à noite, não conseguem dormir, e são sintomas de hipersonia. A agitação, o retardo psicomotor, é aquele cara lá que vai ser extremamente lento, o cara que você fala uma coisa, o cara tá no mundo da lua e não tá entendendo, e fala, hã? É isso. Sensação de culpa, e a gente identifica muito pessoas que não conseguem olhar a gente no olho, se sentem por algum motivo mal, menos, e não olham, a gente olha e o cara tá olhando para alguma outra coisa. E lentificação e tudo mais. E pensamento suicida também pode ser uma outra opção. O Shibana ele usa 2 perguntas, esse meu amigo que eu comentei com você, ele usa 2 perguntas para rastrear, né? Durante o último mês, você se sentiu incomodado por estar para baixo, deprimido ou sem esperança? E a segunda pergunta é, durante o último mês, você se sentiu incomodado por ter pouco interesse ou prazer em fazer as coisas? Se o paciente
responder essas duas perguntas, a sensitividade são incríveis 96%. Isso é pesquisa, isso é verdade. Assim, com essas duas perguntas, o consultório a gente já começa a separar o joio do trigo, né? Mas assim, você fala, bom, isso não é papel do dentista. Por que eu preciso saber isso? O dentista precisa saber isso, na verdade? Com certeza. Isso, a depressão tem importâncias clínicas. E eu vou falar de algumas delas. Tá? Agora a gente vai falar um pouco de fisiopatologia, um pouco mais chato, mas é só para a gente entender a linha de raciocínio. Triptofano é uma substância que tem no nosso cérebro e ele vai, geralmente, a partir dela, que é produzida a serotonina. Pacientes com algum transtorno de humor vai produzir enzimas que vai transformar esse triptofano não mais em serotonina, mas em ácido quinolínico. Tá? São várias coisas, mas vai virar ácido quinolínico. E o ácido quinolínico ele vai fazer duas coisas no nosso cérebro. Ele vai fazer com que as nossas células produzam mais mediadores inflamatórios, interleucina 1, TNF-alfa, proteína C reativa, que todas elas são mediadores inflamatórios agudos, de inflamação aguda, e também vão ativar alguns receptores glutamátérgicos que estão no nosso cérebro, estão muito relacionados à demência. Ou seja, resumindo, mais inflamação e mais degeneração, neurodegeneração. Não só essas proteínas, esses mediadores inflamatórios vão fazer o que com a gente? Vão aumentar as chances de risco cardiovascular, cerebrovasculares também, e vai diminuir a nossa tensão. Isso aqui como é que igual a gente faz com câncer para ver a avidez das células por glicose. PET scan, exato, PET-CT, exatamente isso. E exatamente isso, a gente começa a ver que o cérebro do depressivo não funciona da mesma forma. Você tem aqui a função frontal, onde a gente faz os nossos bloqueios sociais já extremamente alterado, você já tem a área da linguagem também alterada, que fica geralmente aqui na região mais parietal. Mas enfim, resumindo, acreditem, não funciona igual, funciona menos, a pessoa tende também a isso a decorrer para a demência. Mas para a gente também isso impacta. Vamos pensar, uma infecção, inflamação vai piorar. A gente vai ter mais mediadores pró-inflamatórios, vai piorar tudo. Somado a isso, a gente também tem a dor. O paciente depressivo tem dor, né? A gente sabe, você tem uma menor quantidade de serotonina, você vai ter menos serotonina, principalmente na região, assim, na substância cinzenta periaquedutal, no tronco encefálico, e as vias descendentes não vão funcionar igual. Mas isso é muito complexo, né? O que a gente então pode fazer? O paciente tem mais dor, o paciente tem mais facilidade de perder um implante, por exemplo, por N motivos, né? A gente pode fazer isso por eles, né? A gente pode encaminhar psicoterapia, atividade física, recomendar uma dieta saudável, sono acima de 6 horas, controle de substâncias, lembrando, né, álcool, a gente acha que ele é um depressor do sistema nervoso central, muito pelo contrário, é um grande psicoestimulante. É um paciente, por isso que, né, o bêbado faz tanta coisa por aí, né? A gente faz coisas que não quer. Mas também os psiquiatras vão passar para os nossos pacientes também alguns medicamentos e eles têm impacto direto para a gente, tá? Inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né? A famosa fluoxetina, sertralina, escitalopram, né? Geralmente termina com ina, mas escitalopram foge da regra. Isso impacta a gente. Isso impacta o paciente, ele vai ser mais xerostômico, o paciente vai diminuir bastante os níveis de saliva, principalmente na janela de 2 semanas, que é o processo de down regulation, e aí ele vai diminuir bastante. E é justamente nesse momento, por justamente a serotonina ser um mediador pró-inflamatório, ele tem um risco muito maior de sangramento. Então o paciente, você sabe que ele começou a tomar um escitalopram, começou a tomar uma fluoxetina, não é o momento de fazer a cirurgia dele, né? Ele pode sangrar e sangrar muito, principalmente se ele estiver tomando uma varfarina, um xarelto, principalmente assim. Né? Somado a isso, o dual, eu acho que a venlafaxina, a duloxetina, tem sido usado bastante. Ele tem as mesmas características, porque não só inibe a recaptação da serotonina, como também da noradrenalina. E os atípicos que são bem conhecidos, né? Trazodona, mirtazapina, mas eles aqui não têm tanto impacto para a gente. Falando em outros medicamentos, esses tricíclicos agora, eles não são muito usados para
não são usados tanto pelos psiquiatras, médicos da família, mas são usados muito ainda para dor, enxaqueca, migrânia, salvas, hemicrânia usa muito também, né? Amitriptilina, nortriptilina, clomipramida. Tá, o modo de ação ele vai ser, basicamente, vai bloquear a serotonina também, mas bloqueia muitas coisas a mais, principalmente receptores muscarínicos, parasimpáticos, isso vai impactar a gente, o paciente vai apresentar xerostomia muito forte, realmente muito importante. Receptores H1 também contribui como um agravante para a xerostomia também, né? Mas aí também vai ter sonolência, ganho de peso, vai sentir muita fome. E os alfa-adrenérgicos isso também impacta muito para a gente. O paciente que vai fazer a cirurgia vai levantar e vai desmaiar, né? Então isso são coisas que são realmente importantes para nós sabermos. E, bom, eu não coloquei aqui os inibidores de MAO, né? Quase não se usa. O único que se usa é inibidor de MAO-B, a selegilina, mais para Parkinson, né? O pessoal usa mais para Parkinson, mas não impacta tanto, que é só de serotonina, só de dopamina, perdão. E, bom, e o outro extremo, a mania. O paciente maníaco, esse é o perfil dele, não é o cara que, sabe, faz trança na barba, não, esse é o maníaco mesmo, é o que faz a mania. E quais são as características clínicas, tá? Você tem que ter pelo menos uma semana de evolução, pelo menos de 3 desses sintomas. E assim, é fácil de decorar, é o contrário da depressão. Esse aqui é de acordo com o DSM-5, então assim, é o oficial, né, para você diagnosticar, mas a gente pode resumir então, né? O paciente vai ter um aumento muito grande de autoestima, o paciente ele vai se sentir muito bom. Isso pode reverberar de diversas formas, né? Isso daí, o paciente ele vai querer falar muito, logorreico, verborrágico, vai falar bastante. Ele vai ter uma hipervigilância associada a uma hipotenação, ou seja, você vai falar para o cara não está nem prestando atenção, você fala para ele, ele não está nem entendendo as coisas. Labilidade afetiva, uma hora ama, outra hora odeia, isso a gente vê muito, né? Compulsão, né? O cara não é o cara que vai comprar um pouco de roupa, é o cara que vai comprar, metade da loja, sabe? É o cara que, eu preciso de um blazer, vou comprar 8, e é verdade, isso não está longe da gente, tá? E o mais importante para caracterizar a mania, tem que trazer um prejuízo social importante, tá? Então, o paciente que ele vai ter dificuldade de se relacionar, a labilidade afetiva, impacta muito, sabe? Que o cara que você fala, o cara é tão louco, não consigo, não dá para ficar muito perto dele. Ele é louco, geralmente pode ter um quadro de mania, né? Quando a gente fala do tratamento, geralmente envolvem 2 medicamentos e eles impactam muito pra gente. É o lítio e o valproato, o ácido valproico. Né? Não sei se vocês já perguntaram. Quem tem o lítio, ele dá muita xerostomia, mas assim, é muita mesmo. Então, paciente com lítio é importante a gente saber. E a gente vai falar um pouquinho de manejo. Mas o valproato, ele está relacionado à plaquetopenia. Gestantes geralmente falam que às vezes sangra espontaneamente. E não é gengivite, não é periodontite, às vezes é ácido valproico, entendeu? Embora assim, gestante não pode tomar, mas por aí não, né? Bom, em casos mais graves, às vezes se recomenda junto uma associação com benzodiazepínico, né? Ele vai dar uma deprimida aí no sistema nervoso central e vai o alprazolam, né? Os finais ambos, né? O alprazolam é muito usado, ele é muito rápido, né? E quando a gente fala de tratamento, além de tudo isso, a gente também usa bastante antipsicóticos. E quando a gente usa os antipsicóticos, a gente pode dividir entre típicos e atípicos, né? O que impacta para a nossa vida são os típicos, e ainda são muito usados. Aldol, o haloperidol, né? A clorpromazina, Ampictil, né? Não sei se vocês já pegam isso no consultório. Ampictil, inclusive, quem usa muito é quem tem migrânia, enxaqueca crônica, né? É muito comum. E o antipsicótico, os antipsicóticos típicos, eles são não seletivos para a dopamina. Então é tanto o D2, né, a mesolírica, como o D1, que vai dar o famoso parkinsonismo farmacológico, sintomas extrapiramidais, o cara fica inquieto, uma catiza importante, né? O paciente chega muitas vezes no consultório assim, ó, mexendo a boca e não para. É uma vontade insaciável de se mexer.
e chega mesmo. E aí a gente começa a entender o que é as coisas. É importante a gente saber como esses medicamentos se reverberam na nossa prática, como no paciente chega. E os atípicos, né, eles são antagonistas de serotoninérgicos na região mais cortical, eles são moderados, são agonistas moderados de D2, mas não impacta na gente tanto, tá? Mas a quetiapina, a risperidona, acho que mas chegam mais esses dois principalmente, tá? Manifestação clínica. Por que tudo isso é tão importante para nós, né? Porque o paciente ele tem manifestações bucais. Quando a gente fala de xerostomia, a primeira coisa que lembra é cárie. A cárie não é o maior problema para a gente, né? O maior problema hoje também é associado porque o cara ele tem depressão, o cara ele tá xerostômico e ele começa a tomar Coca-Cola, é um paciente que é bruxista, tem alguns hábitos parafuncionais, e aí o paciente vai chegar com o que a gente já conhece super bem, né? Cupping molares, manchas amareladas, principalmente região cervical e oclusal, que é a exposição da dentina, e bandas de esmalte cervical. Então é assim que o paciente vai começar, o paciente moderno vai chegar assim pra gente, né? Até aquele paciente que está querendo perder peso, toma fluoxetina com metformina e orlistat, o endócrino recomenda bastante, ou esse ou o Ozempic, ou a combinação disso, ou o Ozempic combina bastante, né? Que é a semaglutida, que é um agonista GLP-1. Bom, o que isso acarreta pra gente? A hidroxapatitas é uma combinação de 3 coisas, tá? É cálcio, fosfato e hidroxila. Se você tem menos saliva, menos película adquirida, você tem menos cálcio e menos fosfato. E aí o que vai acontecer? Desmineralizar. Seu esmalte, nosso esmalte vai ficar muito mais suscetível, na verdade, à desmineralização. E, de acordo com a American Dental Association, precisamos intervir. Intervenção mais a curto prazo, flúor, restauração na região cervical. E a longo prazo a gente tem tecnologias hoje específicas, como cremes dentais à base de fosfolicato de cálcio, né? Ele aumenta mais cálcio, aumenta a quantidade de fosfato, oblitérios subluzentinários, e ela vai formar uma camada de fluorapatita que tem um pH de 4,7, pH crítico. Isso é quase 100 vezes menos, né? 100 vezes mais ácido, na verdade, que seria necessário. E acho que para finalizar, eu só queria trazer para vocês algumas dicas de um amigo meu, né? Como eu comentei, a aula foi feita em conjunto. Esse meu amigo Gabriel Shibana, ele desenvolveu 6 dicas para evitar a sobrecarga cognitiva. Eu acho que é importante a gente saber para nós, né? E para os nossos pacientes, né? São dicas tão fáceis e a gente consegue realmente mudar algumas histórias. A primeira é preserve seu tempo e a sua energia. Né? A gente muitas vezes coloca energia em coisas que não são importantes. E colocamos mesmo. Eu fui muito vulnerável hoje. Eu contei um pouco da minha história. Eu morri de medo de mudar de profissão. Eu estava super bem numa multinacional, morando fora. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar tudo. Né? Então, assim, realmente, preservar o tempo e a sua energia é extremamente importante. Senão você fica louco. Outra coisa que assim, foi um tapa na cara é parar de ser multitarefas. A gente acha que fazer 6 coisas ao mesmo tempo é a melhor coisa. E não, a gente está esgotando o nosso cérebro, a gente está produzindo coisas que não são boas lá, né? A longo prazo a gente colhe isso. Outra coisa que eu tenho muita dificuldade, acho que os nipônicos que estão aqui também, acho que também tem essa dificuldade também, né? Aprender a dizer não. Né? Não é não. E assim, a partir do momento que a gente fala não, se falamos não, se falamos sim, na verdade, para o outro, que a gente fala não para nós, né? Isso é importante. Outra coisa isso daí é muito neuro, né? Limpe a sua mente. E como você faz isso, né? A primeira coisa, é uma dica tão besta, assim, gente, eu não sabia, é escrever no papel. Vamos supor, se teve alguma coisa aqui que você falou, pô, é legal, isso eu uso na minha clínica, essa informação vai ficar rodando no circuito de papéis lá no seu cérebro. E você não vai esquecer, vai ficar tentando, sabe, voltar. E se você está no papel, indiretamente você está falando para o teu cérebro, beleza, essa informação está registrada, eu não preciso mais guardar. Beleza, você zera o teu circuitinho de papéis, né? E aí, é uma dica tão boba, mas realmente faz muita diferença. Outra coisa, defina suas necessidades e valores. Aquela coisa, para quem não sabe o que quer, tudo é importante. Né? Se você não priorizar as coisas, não ter esse senso de urgência, tudo é importante. E daí toda a importância, agora isso é importante, agora é isso. No final do dia você não fez nada.
Porque tudo foi importante ao mesmo tempo e você ficou confuso. A penúltima, na verdade, procurar ajuda, sempre, né? Aqui sempre falam, né? Quem acha que não precisa de terapeuta é quem mais está precisando. Então, isso daí é verdade. Eu acho que é importante isso, né? Sempre é bom limpar o que é o seu e o que é do outro. Isso é muito importante. Sabe por quê? As pessoas só botam para fora, só falam pra gente o que carregam dentro delas, né? Se eu falo alguma coisa sobre a gente, tá dentro dela também, né? Um pensamento surge a partir de experiência, de repertório cognitivo, né? Então, se o cara fala alguma coisa, o cara no mínimo tem alguma coisa parecida dentro dele, guardado dentro dele. E o Einstein fala tá longe, não? O Leandro Carnal, eu gosto muito dele, né? Ele fala uma coisa interessante: eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Porque quando alguém fala alguma coisa para você, tem duas opções. Ou a verdade, como diz o próprio Karnal, ou é mentira. Só tem isso. Pode ser, se for verdade, muito que bem. Se for mentira, coitado, muito que mal, porque carrega isso dentro dele. Mas se nós não nos conhecermos, a gente vai se ofender sim. E vou te dar um exemplo, né? Se alguém chegar para mim e falar: Eric, você, carrega uns galhos aí na cabeça, né? Aí eu falo: pô, mas pega lá. É isso que acho que esse exercício a gente tem que fazer, né? Pega lá. Eu pego meu celular, abro as minhas fotos e eu vejo isso. Eu falo: essa daí, ó, ela tá casada mesmo, porque tá a cara de não feliz, né? Mas, porque se for tudo assim, ó, as coisas não fazem mais sentido, né, gente? Muito obrigado e eu tô aberto a perguntas, tá? Pode? Vai pegar o microfone. Olá, Boa tarde. O senhor já comentado que algumas medicações, por exemplo, a fluoxetina, elas podem aumentar o risco de sangramento. Seria só nesse período de dar De 2 semanas, porque é justamente só pra gente entender, só pra você entender bem rápido, bem fácil, tá? O que o inibidor de recaptação de serotonina faz? Você libera serotonina de um neurônio para o outro, e uma parte dessa serotonina ela é recaptada. Se você aumentar muito a quantidade de serotonina, a gente fala que é a síndrome serotoninérgica. O paciente vai ficar muito agitado, e o paciente também é importante, ele vai ter muita tontura, é muito comum. Não sei se você já ouviu falar o Vonal, a ondansetrona, né? A ondansetrona é um bloqueador serotoninérgico. Então, assim, alterações brutas também causam. E durante 2 semanas é o período que o seu organismo está se readaptando. Então ele vai formar mais receptores pós-sinápticos para recaptar essa serotonina. Por isso que quem toma fluoxetina cada vez mais é aumentando a dose. É tão difícil de desmamar também. Mas justamente por esse processo de down regulation. 2 semanas é o período tanto do inibidor de recaptação de serotonina como dos tricíclicos. Tá? Obrigada. Imagina.